Olá, alunos! Chegamos à nossa terceira semana de aulas virtuais. Os conteúdos dessa semana são sistema linfático e também sistema excretor. Essa videoaula, então, é a aula de sistema linfático, que também é conhecido como sistema imunitário, tá? E é o que a gente vai ver como funciona esse sistema no nosso organismo nessa aula de hoje. Então, eu vou estar compartilhando tela com vocês para a gente estar aprendendo sobre esse assunto juntos. Tá, gente? Então, o que é sistema linfático? O sistema linfático, ele tem um papel fundamental para a nossa saúde. Por quê? Porque ele age na imunidade, ou seja, é um sistema de vasos que fazem a defesa do nosso organismo, tá? Então, ele é formado por vasos, os chamados vasos linfáticos, muito semelhantes àqueles que a gente encontra na corrente sanguínea. E esses vasos, em vez de transportar sangue, eles transportam um fluido que tem uma grande quantidade de água, tem substâncias dissolvidas nessa água, como anticorpos, né? O principal elemento que nós encontramos na linfa, que é o nome desse fluido, é anticorpos, e também a gente vai encontrar também uma quantidade grande de glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos que nós encontramos na linfa são os linfócitos. E esses linfócitos, eles agem na defesa do nosso organismo, se alimentando de bactérias, de vírus e de outros agressores do nosso sistema imunitário. Tá? Então, ele combate agressões ao nosso organismo. Bom, além desses vasos, né, que percorrem todo o nosso corpo, que a gente vê aqui, ó, nessa imagem em verde, ó, vocês vão ver que são vários vasos, e esses vasos eles têm predominância em algumas regiões, tá? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Esses vasos, eles têm alguns nozinhos aqui, ó, que formam esses nódulos, uma estrutura oval que a gente chama de linfônodo. O linfônodo é uma estrutura oval que agrega muita linfa, e também é um local onde acontece a proliferação de linfócitos, onde os linfócitos agem com mais facilidade, porque formam, então, um complexo ali do exército, né, como se fosse um quartel que protege o nosso corpo, tá? Então, é isso que é o linfónodo. É como se fosse um quartel, né, onde existem muitos linfócitos de prontidão para combater bactérias e vírus, tá? Vamos ver quais são os órgãos que estão relacionados ao nosso sistema linfático. Um deles é as tonsilas, tá? Aqui em destaque aqui no cantinho da imagem. As tonsilas, elas estão presentes no fundo da nossa garganta, tá? E a gente consegue ver uma partezinha delas principalmente quando está inchado por algum motivo, quando a gente está tendo alguma agressão, quando a gente está com febre, algum agente infeccioso está agindo no nosso organismo, as nossas tonsilas ficam inchadas. Um outro nome que era muito tempo usado antes era amígdalas. Ainda é bastante usado, a gente acaba encontrando bastante gente relatando a respeito dessas amígdalas. Mas o nome correto para hoje, né, que a gente usa atualmente é tonsilas. E essas tonsilas, elas tendem a ficar infectadas, porque são agentes do nosso sistema linfático, e às vezes acaba acontecendo de ela se tornar muito infectada, e aí a gente precisa eliminar ela, precisa retirar através de um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico é a tonsilectomia, e a tonsilectomia
é então uma cirurgia para retirada dessas tonsilas que estão infectadas, tonsilas que estão muito infectadas, então por isso precisam ser retiradas. Não tem como recuperar, tá? Ela não volta depois ao normal. Isso faz com que a pessoa tenha um inchaço assim, lateral, né, da garganta, e aí, para alguns casos, existe a indicação de retirar essas tonsilas. Tá? Linfócitos. Já falei um pouquinho desses linfócitos, né? Os linfócitos, eles são um tipo de glóbulo branco, né? É um tipo específico de glóbulo branco, e eles têm uma particularidade que é produzir anticorpos para a imunidade do corpo. Tá? Esses anticorpos são substâncias que se aderem às bactérias, impedindo elas de funcionar, impedindo elas de se locomover dentro do nosso organismo. Outra coisa também, outro órgão relacionado com o sistema linfático, é o timo. O timo, ele é muito grande nas crianças. Até os 7 anos de idade, o timo, ele é um órgão bastante significativo no corpo das crianças, mas ele vai diminuindo de tamanho a partir dos 7 anos de idade, tendo um tamanho bastante reduzido, né, no indivíduo adulto. O timo, ele fica aqui, ó, gente, no meio dos 2 pulmões, tá? E o timo, então, ele é um local onde fica armazenados e também são maturados. Os linfócitos T se transformam em adultos. Esses linfócitos são diferentes dos linfócitos normais, tá? Esses linfócitos T, eles já são específicos para desenvolver uma resposta imunológica. Esses linfócitos T, eles já têm a capacidade de reconhecer um determinado agressor, uma determinada bactéria ou vírus, e agir exatamente sobre ela. Né? Então, são linfócitos que a gente chama de linfócitos do tipo T, porque eles são maturados no timo, e por isso que recebem esse nome, linfócito T, tá? Por causa do timo. Vamos lá, mais um pouco adiante. Linfónodos. Os linfónodos, também já falei aí um pouquinho em linhas gerais o que eles são, né? Os linfónodos são esses nódulos que a gente encontra nos vasos linfáticos. Tá? Então, é um quartel-general onde nós vamos encontrar muitos linfócitos e esses linfócitos, então, vão poder agir, né, com mais eficácia contra os agentes agressores. Então, aqui tem um pouco mais sobre essas informações. Esse diagrama também vai estar disponível para vocês estudarem para fazer o exercício que eu vou pedir a respeito de sistema linfático e sistema diretor, tá? Os linfónodos têm um tipo específico que são os linfónodos superficiais, tá? Esse é um detalhe importante. Na nossa região cervical, ou seja, nossa região do pescoço, nós vamos encontrar muitos linfónodos. Outro local que a gente também vai encontrar muitos linfónodos é na virilha, tá? Que é a região inguinal, e também debaixo do sovaco, né? Que é a região das axilas, que é a região de dobra do braço. Nesses locais, existem os chamados linfónodos superficiais. E esses linfónodos ficam, então, muito na superfície e agem na defesa do organismo. Então, é muito comum que na região cervical as pessoas tenham a chamada íngua, né? Que, na verdade, essa tal de íngua é o linfónodo inchado, tá? Ele aumenta de tamanho porque tem um agente agressor ali dentro, então todos os linfócitos vão para esses linfónodos para poder agir na defesa do organismo e, então, tipicamente na região cervical, debaixo das axilas e na região da virilha, acontece, então, as chamadas ínguas. As ínguas são, nada mais são do que linfónodos inflamados, linfónodos agindo, trabalhando na defesa do nosso organismo. Tá? E aqui, ó, mostra direitinho as regiões onde a gente tem. Região cervical, região axilar, que é a região das axilas, e a região inguinal, que é a região da virilha. Certo? Como que é esse linfónodo
num corte. Se nós cortarmos o linfónodo ao meio, que é essa estrutura oval que a gente encontra formando pequenos nós nos vasos linfáticos, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, vasos linfáticos aferentes, tá? Por onde vai entrar a linfa, e vasos linfáticos eferentes, que é por onde vai sair a linfa. Então, a linfa vem de tudo quanto é lado, ó, por esse vaso, por esse outro, mas só sai por um canal, que é o vaso linfático eferente. Tá. Dentro desse linfónodo, nós vamos ter algumas cavidades por onde a linfa percorre, e olha aqui, existem aglomerados e centros germinativos em volta desses canais por onde a linfa percorre. A linfa só percorre por essas cavidades em direção ao vaso linfático eferente, mas precisam passar por um labirinto para poder chegar no vaso linfático eferente, passando aqui por um batalhão, por outro batalhão de linfócitos que estão ali de prontidão para defesa. Então, cada vez que a linfa passa por um linfónodo, acontece um processo de filtragem, um processo de limpeza do organismo. Tá? Uma espécie de linfónodo que é importante, né, dentro do nosso organismo, só que daí não é um linfónodo em si, mas sim um órgão muito maior, é o baço. O baço, ele é esse órgão que a gente vê aqui, quer ver? Ó? Deixa eu só segurar a imagem aqui direitinho. Ó. Deixa eu só chegar na parte do baço aqui. Ó. Região do baço, então, o baço é esse órgão aqui, tá? E ele está localizado atrás do estômago, tá? O baço é um órgão extremamente frágil, inclusive muitas pessoas podem ter a ruptura dele quando sofrem um acidente, algum tipo de trauma abdominal, tá? E então daí precisa fazer uma cirurgia, né, para retirar esse baço que está danificado. Mas o baço, ele tem funções importantes para o nosso organismo, tá? O baço, primeira coisa que ele está relacionado com o sistema circulatório. O baço, ele vai tirar as hemácias velhas do nosso organismo. Quando a gente tem hemácias com mais de 120 dias na nossa corrente sanguínea, quando elas passam por dentro do baço, elas são retiradas, elas são filtradas e elas são destruídas. Tá? E outra função importante é que o baço ele vai atuar na proliferação dos linfócitos ativados, ou seja, aqueles linfócitos que já conseguem reconhecer um agressor, um determinado vírus ou bactéria, e já é um combatente experiente para aquele tipo de agressor. Tá? Então, esses linfócitos ativados, eles se proliferam principalmente na região do baço, onde acontece a maturação deles, e podem, então, agir sobre determinados agressores. Tá? Um pouco parecido com aqueles linfócitos do tipo T. Tá? O linfócito do tipo T, que amadurece no timo, ele é mais específico, enquanto os linfócitos que a gente tem no baço são linfócitos mais abrangentes, que conseguem combater vários agressores ao mesmo tempo. Tá? Os do timo são mais específicos e os do baço são mais generalistas. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar do sistema imunitário com vocês, gente. Ó, sistema imunitário, então, é importante a gente saber cada um desses órgãos, tá? Tonsilas, linfónodos, baço e timo, tá? Isso são os órgãos básicos do nosso sistema linfático, e também a gente precisa saber um pouco a respeito desses linfónodos, né? Que são esses nódulos que tem nos vasos linfáticos e o que eles fazem, tá? Esse é o extrato da nossa videoaula de hoje, tá?
Também existem informações sobre esse assunto no livro de vocês. O livro de vocês dedica a página 65 para falar de sistema linfático. E então, eu gostaria então que vocês fizessem a leitura dessa página 65, porque daqui também eu vou tirar dessa página questões para o exercício de vocês. Certo, gente? Bons estudos, tá? Se puderem, façam um resumo da aula e coloquem no caderno, porque isso pode ser cobrado mais tarde, na forma de prova, quando nós retornarmos no ensino presencial. Certo? Então, gente, tchau.